relação à liminar concedida. Primeiro, sobre a lei de greve, tá? A lei de greve, ela não trouxe no seu escopo a garantia de greve para o servidor público, tá? De maneira geral. No texto da lei não há garantia de greve para o servidor público. Essa lei ela é utilizada extensivamente, porque há uma falta de legislação quando se trata do direito de greve para o servidor público. E esse direito ele é garantido na Constituição, tá? Nós temos o artigo, se eu não me engano, o artigo 6º e 8º, que fala sobre a garantia de greve, tá? E é também extensiva ao servidor público. Então, essa lei, ela é utilizada extensivamente para garantir o direito ao servidor público de grevar. Então, dito isso, existem pré-requisitos que precisam ser cumpridos pelo empregador. Nós vamos tratar a prefeitura como empregador nesse caso. Desculpa, não pelo empregador, pelo sindicato dos empregados, tá? Existem pré-requisitos para que a categoria possa, então, grevar. Esses pré-requisitos estão o quê? Realização de assembleia. Primeiramente, parte do envio, inicialmente parte do envio da pauta de reivindicações, tá? Então, o sindicato da categoria tem que enviar essa pauta de reivindicações. Tem que haver uma tentativa de negociação exaustiva, a lei fala isso, né? Tentativas exaustivas de negociação, tá? Então, se não chegou a um acordo, né, então a categoria realiza o chamamento para uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral precisa deliberar sobre a greve, tá? E aí, após isso, tem que ser feita a comunicação ao empregador através de ofício, ou com 48 ou com 72 horas, dependendo do caso, tá? Todas essas etapas, eu acredito que vocês lembram que foram cumpridas pela categoria. Alguém aqui discorda disso? Foi enviado o ofício para a prefeitura com a pauta de reivindicações, foi enviado previamente, se não me engano, em janeiro, tá? A diretoria pode até me corrigir aqui se eu passar alguma data errada, mas se eu não me engano foi dia 10 de janeiro. Com bastante antecedência foi enviada essa pauta, tá? Tentativas de negociação, alguém aqui se lembra das várias tentativas que foram feitas, principalmente via Ministério Público Estadual, tá? Alguém aqui se esqueceu que a prefeitura deixou de enviar os dados necessários para fazer uma negociação? Alguém aqui esqueceu que a prefeitura não sentou para negociar com a categoria várias vezes, em várias oportunidades, quando o sindicato chamou? O sindicato tem provocado reuniões, o sindicato tem enviado ofícios provocando para a reunião de negociação e a prefeitura sequer senta para negociar. Então, assim, todas as etapas foram cumpridas. O que ocorre é que, no teor da liminar, o desembargador trouxe aí algo que eu chamo de inovação, tá? Quando ele exige que o sindicato apresente a ata junto com a lista de frequência, comprovando que foi realizada uma assembleia para o empregador, tá? Veja bem, a exigência dele na liminar não é que apresente para ele essa ata e essa lista, tá? Ele exigiu que junto com o ofício, ele informa que a greve é ilegal, porque junto com o ofício, informando a greve para a prefeitura, não foi a lista de votantes, não foi a ata da Assembleia, a ata que decidiu, que deliberou pela Assembleia. Ora, isso é uma inovação, porque em lugar nenhum do Brasil já foi exigido isso, tá? E outra coisa, como é que eu vou gerar prova? Quem tem a obrigação de comprovar que não foi seguido os pré-requisitos é quem está reclamando, no caso a prefeitura. A prefeitura precisa comprovar. Tá? Uma outra situação que vale a pena chamar a atenção é que, como o doutor Cairo falou, em caso de dúvidas, o juiz, antes de decidir por uma liminar, ele pode chamar a outra parte para apresentar aquela documentação necessária. Então, o desembargador foi induzido ao erro, tá? Porque ele teve a oportunidade, ele poderia ter convocado o Sindicerme, poderia ter notificado o Sindicerme, só me apresenta a ata, me apresenta a lista dos votantes, me apresenta o estatuto do sindicato. E isso não foi feito, tá? Então, o primeiro ponto que está sendo atacado no agravo interno, que já está pronto, né? Esse agravo interno precisa de alguns ajustes. Então, o primeiro ponto que está sendo atacado é esse. Inclusive, tem uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, muito parecida com o que aconteceu aqui, onde o Pleno do Tribunal reformou a decisão liminar que foi deferida pelo desembargador, pelo mesmo motivo.
E ele usou essa mesma argumentação que eu acabei de falar para vocês. Ora, como é que você vai querer que o sindicato apresente uma lista para um empregador? Isso não existe, tá? Um outro ponto que precisa e que foi combatido, que foi apresentado na decisão liminar, e que nós vamos precisar do apoio de vocês, com relação a essa fala, né, dentro da liminar, de que a categoria está sem trabalhar há 2 anos, tá? O desembargador colocou que a categoria está sem trabalhar há 2 anos, está em casa, né, vocês não estão trabalhando. Então a gente vai precisar muito do apoio de vocês, porque nós precisamos apresentar provas, tá, dessa alegação, tá? E uma dessas provas, acredito que plano de aula, o Sinésio vai poder conversar com vocês, a Dani também, a respeito disso. Eu acho que plano de aula a gente pode apresentar, né, de quem tiver planejamento, né, o planejamento que vocês fazem, tá? Tudo isso a gente pode enviar alguns exemplos anexos para dizer, desembargador, você afirmou na sua liminar, sim, fotos, né, alguma coisa nesse sentido. Então, desembargador, você afirma na sua liminar que está 2 anos sem trabalhar, mas está aqui as provas. Não, a categoria está trabalhando, tá? Existe uma situação de pandemia. Ótimo. Então, tudo isso pode ser apresentado, a direção vai conversar com vocês, né, de forma mais próxima, para que vocês possam trazer isso para nós de forma rápida. Até hoje, à tarde, acredito que a gente teve da entrada. Documentação que vai anexa ao agravo interno é muito vasta, tá? Nós temos aí todas aquelas tratativas que foram feitas lá no Ministério Público Estadual, tá? E que, inclusive, ainda estão pendentes de uma decisão por parte dos promotores, tá? Hoje, infelizmente, não tive como olhar ainda como é que está essa movimentação, mas a gente está aguardando, né, alguma decisão por parte deles e, inclusive, também por parte do TCE. TCE, só informando a vocês, aproveitando o ensejo, o TCE já mandou notificar a prefeitura, dando um prazo de 15 dias para que ela apresente, vamos dizer assim, os motivos pelo qual não concedeu o reajuste do piso conforme manda a lei, tá? Outro ponto importante e que precisa ser esclarecido para a categoria: não há deferimento de desconto de dias parados na liminar, tá? Não há, tá bom? Se houver algum desconto aí é por parte do NOGA, tá? É responsabilidade dele, ele é quem vai aplicar, mas não existe deferimento, existe sim deferimento de multa diária, tá? Que inclusive nós estamos pedindo para reduzir essa multa diária de 10 mil, ou que se impõe um limite, tá? Porque é um outro ponto curioso na liminar, né, que é uma inovação, que geralmente essas liminares, elas impõem um limite, ó, 10 mil diária até o limite de 100 mil, 10 mil diária até o limite de 50 mil. No caso da nossa liminar, não há limite, né? Pode chegar até 1 milhão, 2 milhões de reais a multa, né? E a gente está combatendo isso porque a gente chama isso no meio jurídico de enriquecimento sem causa, tá? Enriquecimento sem causa. Então precisamos combater e está sendo combatido dentro dos fundamentos do agravo, tá? Então, assim, resumindo, todos os pré-requisitos, gente, para que a greve fosse deflagrada, foram cumpridos pelo Sindicerme, tá? Não existe nada de ilegal, não houve ilegalidade cometida pelo sindicato, tá? A pauta de reivindicações foi enviada com muita brevidade, desde janeiro, foram tentadas várias vezes negociações, e vocês são prova disso, tá? O melhor é isso, que vocês são prova disso. Estiveram conosco no Ministério Público Estadual, estiveram conosco no TCE, tá? Os procuradores do Ministério Público Estadual chamaram a prefeitura e eles simplesmente se recusaram a negociar. A realidade dos fatos é essa, e é essa realidade que está sendo trazida aos autos, que vai ser levada aos desembargadores, tá? Como é que vai ser feito esse processo? Nós iremos peticionar, a prefeitura deverá ser intimada a apresentar contrarrazões, tá, desse agravo, e esse agravo, primeiramente, o desembargador que proferiu a decisão monocrática, que é o Otton, ele vai ter a oportunidade de reavaliar aquilo que ele decidiu, tá? Que a gente chama juízo de retratação. Então ele vai ter a oportunidade de se retratar. Se não, ele deverá encaminhar para o plenário, tá? E aí o pleno do tribunal é quem deverá se reunir para julgar esse agravo interno. Então, espero ter contribuído e ter sido claro nas minhas colocações.
passar aqui a palavra para a Dani, que está organizando. Obrigado.